Olá pessoal, aqui é o professor Arnaldo do canal Exatas Portal do Conhecimento. Vamos resolver um exercício pelo método de interação de Newton. Bom, nós temos algumas condições. f de A, f de B tem que ser menor ou igual que zero. A derivada tem que ser diferente de zero para qualquer ponto entre A e B. A derivada da segunda tem que ser maior ou menor ou igual a zero em qualquer ponto entre A e B. E seja f de x, f' de x e f2' de x contínua no intervalo que contém uma raiz zero de f de x0. Então, essa daqui é a equação que vai satisfazer as interações. E o nosso critério de parada é o erro relativo, que é o x2 menos x1 dividido por x2. Vamos ver no exercício. f de x, x ao cubo menos 2x menos 1, com um erro inferior a 10 elevado a menos 3, e a raiz vai estar entre 1 e 2. Primeira coisa que nós vamos fazer é ver se satisfaz. Jogar o ponto 1 aqui na função e calcular. E depois jogar o ponto 2, que é o ponto B. 2 ao cubo 8, 2, 2, 4... cancela, sobra 4 menos 1, 3. f de 2 vezes f de 1, ou f de 1 vezes f de 2. As ordens dos fatores não alteram o produto. Isso é menor que zero. Bom, aqui a derivada nós já vimos que é diferente de zero. Mas nós vamos pôr zero no lugar do f de x e encontrar um ponto. 0, o 2 que é negativo vai para o outro membro positivo, eu troquei de lugar que é a mesma coisa, o 3 está multiplicando, passa dividindo, e o 2 vai em forma de raiz. Separando as raízes, não pode ter raiz embaixo, eu tenho que racionalizar, multiplicar e dividir pelo valor que está embaixo. Aqui embaixo eu tenho raiz de 9 que vai dar 3, e em cima raiz de 6. Esse daqui é o nosso ponto encontrado, quando eu apliquei 1. Agora eu vou aplicar 1 na derivada. 1 ao cubo, 1 ao quadrado dá 1, vezes 3 dá 3, menos 2 dá 1. E aí nós vamos multiplicar o f de 1 e o f' de 1, ele é menor que zero. Nós vamos fazer a mesma coisa para o f de 2, que nós já calculamos. Só que nós vamos aplicar na derivada da segunda, que é 6. E o sinal vai ser constante para toda derivada no intervalo. A derivada da segunda no ponto 2, 12. f de 2 multiplicando o f do L de 2 é maior que zero. Portanto, como satisfaz, o meu x0 pode ser 1 ou o meu x0 pode ser 2. Ou seja, se o intervalo da função está entre 1 e 2, eu posso começar tanto do 1 e diminuindo o intervalo na direção do 2, quanto começar no 2 e diminuir o intervalo até chegar na raiz indo em direção ao intervalo 1. O que eu vou fazer? Vou começar com x0 igual a 2. Esse daqui é o método interativo. Aqui eu vou pôr a função, e aqui a derivada, e aqui o ponto. E aplicar os pontos e calcular. Bom, o ponto é o 2. x0 igual a 2, então onde for 2, onde for x eu vou pôr 2. Aqui em cima dá 3, fazendo os cálculos aqui embaixo dá 10. 10 dividido para 3, 2 menos 10 dividido por 3. Isso daqui eu vou ter um valor de... O meu primeiro ponto, o x1, vai ser 1,7. Agora eu vou calcular o erro relativo em relação ao valor encontrado, esse 1,7. Ou seja, não vai ser
o 2 menos 1,7 dividido para 2. Vai ser 1,7 menos 2 dividido para 1,7, porque eu quero encontrar em relação ao valor calculado. E ver se o meu critério de parada satisfaz. Aqui está o nosso erro. Vai ser o x1, que é 1,7, e o x0 sobre x1. O x0 é 2. Em relação ao valor calculado. E aí eu encontro 0,17. Bom, não satisfaz o meu critério de parada. Interação zero, ninguém calcula o erro. Não tem nem sentido calcular erro. Então, o meu primeiro ponto era o 2. Joguei na função, encontrei 3. Joguei no f de linha de x, encontrei 10. Fiz a divisão, deu 0,3. Subtraí 2 de 0,3, encontramos nosso x1. Como o critério de parada não satisfez, agora nós vamos fazer outra interação, sendo que o ponto agora é o x1 que vai ser substituído. Vamos substituir o ponto x1, resolver em cima, resolver embaixo, e nós encontramos um outro ponto, um x2. E agora nós vamos ver se satisfaz o critério de parada em relação ao valor calculado. Então, x2 menos x1 dividido para x2, encontramos 0,048 aproximadamente e não satisfaz. O que nós fizemos? Primeira interação, 1,7, aplicamos na função e encontramos esse valor. Aplicamos no f', encontramos esse valor. Dividimos, encontramos esse valor aqui. 1,7 menos 0,076, encontramos x2. Fizemos x2 menos x1 dividido para x2, que é o erro relativo e não satisfez o critério de parada. Portanto, nós vamos fazer mais uma interação. E agora com o nosso ponto sendo 1,23089. Vamos aplicar na função e fazer os cálculos. Encontramos x3. Agora nós vamos fazer x3 menos x2 dividido para x3. x3 menos x2 dividido para x3, que é o nosso erro relativo, e ver se satisfaz a equação. E ver se satisfaz o critério de parada. Não satisfeito o critério de parada, nós vamos para uma outra interação. Encontrar o x4. Substituir o valor do x3 e fazer o cálculo novamente. E analisar o nosso erro relativo em relação ao valor calculado. x4 menos x3 sobre x4. 0,00012. E agora o nosso critério foi satisfeito e nós encontramos a nossa raiz. Se você gostou, dá um like. O nosso canal é Exatas Portal do Conhecimento. Eu sou o professor Arnaldo Silva.